A história de Melquisedeque, o homem mais misterioso da Bíblia. Melquisedeque é uma figura enigmática, misteriosa e fascinante, que aparece pela primeira vez no livro de Gênesis e é mencionado novamente nos Salmos e na Epístola aos Hebreus. Sua breve aparição, sem genealogia ou descendência, tem gerado discussões teológicas ao longo da história do cristianismo. Este vídeo visa explorar a história de Melquisedeque, suas implicações teológicas e as interpretações dadas a ele ao longo dos séculos, abordando sua identidade e o papel que desempenha na narrativa bíblica. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. A aparição de Melquisedeque. A primeira menção de Melquisedeque ocorre em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. Logo após Abraão, então Abrão, ter derrotado os reis que haviam capturado seu sobrinho Ló. O texto diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. Este trecho é significativo por várias razões. Melquisedeque é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Essa breve interação é rica em simbolismo e levanta várias questões sobre quem é Melquisedeque e qual o seu papel. O nome Melquisedeque significa rei da justiça, em hebraico, sendo uma combinação das palavras Melec, rei, e Zedeque, justiça. A cidade que ele governa, Salém, é geralmente identificada com Jerusalém, cuja raiz Shalom significa paz. Assim, Melquisedeque é literalmente o rei da justiça e o rei da paz. A combinação desses títulos sugere que Melquisedeque é uma figura que incorpora princípios divinos fundamentais, como justiça e paz, o que já aponta para seu papel único na narrativa bíblica. Além disso, o fato de ele ser sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, indica que mesmo fora da linha abraâmica, havia outros que adoravam o Deus verdadeiro. Ele é chamado de sacerdote centenas de anos antes do primeiro cargo de sacerdócio levítico, ocupado por Arão nos tempos da lei mosaica. Ao oferecer pão e vinho, Melquisedeque estava compartilhando um gesto de hospitalidade e provisão divina, fortalecendo Abraão após sua batalha. Interpretações ao longo da história cristã. A figura de Melquisedeque tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história do cristianismo, com a maioria das discussões centradas em três questões principais: sua identidade, seu papel como sacerdote e seu relacionamento com Cristo. Uma das teorias mais antigas é que Melquisedeque seria uma teofania, ou seja, uma manifestação temporária de Deus na forma humana. Alguns pais da igreja primitiva, como Orígenes e Agostinho, sugeriram que Melquisedeque poderia ser uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Essa interpretação é apoiada pelo fato de que ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, em Hebreus capítulo 7, verso 3. Isso sugere que Melquisedeque pode ser uma figura eterna, reforçando a ideia de que ele é Cristo manifestado antes de sua encarnação. Outra interpretação comum é ver Melquisedeque como um tipo de Cristo. No Antigo Testamento, os tipos são figuras, eventos ou instituições que prefiguram uma realidade maior, revelada no Novo Testamento. Nesse sentido, Melquisedeque prefigura o sacerdócio eterno de Cristo. O autor de Hebreus faz essa conexão explicitamente dizendo: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão,
separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versos 1 a 3. Aqui Melquisedeque é visto como um precursor de Cristo, que é o ver. O fato dele oferecer pão e vinho a Abraão é também muito significativo. No Novo Testamento, Jesus, durante a última ceia, usa pão e vinho como símbolos de seu corpo e sangue. O pão representa o corpo de Cristo, que seria entregue em sacrifício pela humanidade. Lucas capítulo 22, verso 19. O vinho representa o sangue de Cristo, derramado para a remissão dos pecados e o estabelecimento de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Lucas capítulo 22, verso 20. Alguns estudiosos modernos interpretam Melquisedeque simplesmente como uma figura histórica, um rei sacerdote cananeu que adorava o Deus verdadeiro. De acordo com essa visão, Melquisedeque seria um remanescente de uma tradição monoteísta anterior a Abraão, que foi preservada em lugares como Salém. Esta interpretação, embora menos comum na teologia cristã tradicional, oferece uma perspectiva interessante sobre a diversidade de adoração ao Deus Altíssimo na antiguidade. A teoria de que Melquisedeque poderia ser Sem, filho de Noé, foi proposta por alguns rabinos judeus antigos e é registrada em textos judaicos como o Targum Neofiti e o Targum Pseudo-Jonathan, que são traduções aramaicas e interpretações do texto hebraico da Bíblia. Essa ideia também foi adotada por alguns estudiosos e comentaristas cristãos da era medieval. Uma das razões por trás dessa associação é que Sem era considerado dos ancestrais de Abraão e viveu muitos anos após o dilúvio, de acordo com as genealogias bíblicas. Essa longevidade permitia que Sem estivesse vivo na época de Abraão, o que levou alguns a especular que ele poderia ser o misterioso Melquisedeque, especialmente considerando o papel importante de Sem na linhagem que levaria a Abraão e eventualmente a Cristo. No entanto, essa teoria não é amplamente aceita no cristianismo, e a maioria dos estudiosos cristãos e judeus vê Melquisedeque como uma figura distinta e separada de Sem, justamente por haver uma genealogia de Sem na narrativa bíblica. O papel de Melquisedeque na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, particularmente no capítulo 5 a 7, explora profundamente o significado de Melquisedeque, especialmente em relação ao sacerdócio de Cristo. Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote que se assemelha a Melquisedeque e não ao sacerdócio levítico, afirmando que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versos 6 e capítulo 7, verso 17. O autor de Hebreus argumenta que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico por várias razões. Primeiro, Melquisedeque abençoa Abraão, o que sugere que ele é maior que Abraão e, portanto, superior aos descendentes de Abraão, incluindo os levitas. Hebreus capítulo 7, versos 4 a 7. Segundo, Abraão paga dízimos a Melquisedeque, o que implica que o sacerdócio de Melquisedeque é superior, porque até o patriarca dos levitas reconheceu sua superioridade. Hebreus capítulo 7, versos 8 a 10. Outro ponto que Hebreus enfatiza é que o sacerdócio de Melquisedeque não tem fim, diferente dos sacerdotes levíticos, que morriam e eram substituídos. Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, verso 3. Isso prefigura o sacerdócio eterno de Cristo, que após sua ressurreição, vive para sempre e intercede eternamente por seu povo. Hebreus conclui que Cristo é o cumprimento final do sacerdócio de Melquisedeque. Assim como Melquisedeque não tinha uma genealogia que o ligasse ao sacerdócio levítico, Cristo também não é descendente de Arão. Em vez disso, ele é sacerdote por um juramento divino, que estabelece um novo pacto superior ao pacto mosaico. Hebreus capítulo 7, versos 20 a 22. A influência de Melquisedeque na história do cristianismo. Melquisedeque tem sido uma figura de grande interesse para teólogos, estudiosos e místicos ao longo da história cristã.
Sua breve menção na Bíblia levou a uma abundância de especulações e interpretações, algumas das quais influenciaram movimentos teológicos e até esotéricos. Nos escritos dos pais da igreja, Melquisedeque é frequentemente mencionado como a prefiguração de Cristo. Clemente de Alexandria e Orígenes, por exemplo, viam Melquisedeque como o símbolo do sacerdócio universal de Cristo, que não estava restrito a uma linhagem específica. Eusébio de Cesareia também destaca Melquisedeque como um tipo de Cristo, e sua ausência de genealogia é visto como um sinal de sua semelhança com o eterno Filho de Deus. Na Reforma Protestante, ele foi reinterpretado como um símbolo da fé e do sacerdócio universal dos crentes, em oposição ao sacerdócio hierárquico da Igreja Católica. Martinho Lutero, por exemplo, viu Melquisedeque como um exemplo de como Cristo veio para abolir o antigo sacerdócio e estabelecer o novo, baseado na fé e na graça. Melquisedeque e o contexto histórico-cultural. Para entender plenamente Melquisedeque, é importante considerar o contexto histórico-cultural em que ele aparece. A figura do rei sacerdote não era incomum na antiguidade, especialmente no Oriente Próximo. Reis muitas vezes acumulavam funções sacerdotais, servindo como mediadores entre os deuses e o povo. Melquisedeque, como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, se encaixa nessa tradição. A identificação de Salém com Jerusalém é amplamente aceita. Isso coloca Melquisedeque em uma cidade que mais tarde se tornaria central para a fé judaica e cristã. Jerusalém era uma cidade importante na rota comercial e na geopolítica da região, e sua associação com Melquisedeque poderia sugerir que o culto ao Deus Altíssimo estava presente nessa região muito antes de ela se tornar a capital religiosa de Israel. Conclusão: Melquisedeque é uma das figuras mais misteriosas da Bíblia, cuja breve aparição em Gênesis capítulo 14 tem implicações profundas na teologia cristã. Ele é visto como um precursor de Cristo, prefigurando um sacerdócio eterno e superior ao Levítico. Seu legado continua a ser relevante, não apenas no estudo da Bíblia, mas também na compreensão da evolução do pensamento religioso no Oriente Próximo. A história de Melquisedeque nos convida a refletir sobre a natureza do sacerdócio, a justiça e a paz, e como essas virtudes são personificadas em Cristo. Em resumo, a aparição de Melquisedeque representa um sacerdócio eterno e superior que Jesus Cristo cumpre plenamente, oferecendo a salvação definitiva e intercessão eterna para aqueles que confiam nele.